mais íntegros planejam isso. É muito justo que entre um Réveillon e outro a gente tenha caminhado. E no Réveillon de 2024 você olhe para trás e diga: eu não sou mais o mesmo ser humano. Significa que a vida não está passando em vão. Que vocês possam fazer um bom planejamento no terreno do ser e que usem o tempo do ano novo para ir polindo essas arestas e crescendo como seres humanos. Que vocês cheguem ao outro Réveillon maiores do que estão nesse. Seres humanos mais completos. E aí sim, a humanidade tem mais esperança. Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o Conselheiro Estoico é o canal perfeito para você. Nele, desvendamos ensinamentos atemporais de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, trazendo reflexões práticas para transformar sua vida. Inscreva-se agora e comece sua jornada de autodesenvolvimento com insights poderosos e inspirações diárias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. O link para se inscrever está no comentário fixado. Clique agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da sabedoria estoica. Não apenas consuma conteúdo, transforme-se. A gente hoje vê um mundo muito voltado às próprias mídias, celulares, essa conquista material, objetiva, de dividir, do ganhar ou perder, não é ganha-ganha, perde-perde, é para um ganhar, o outro tem que perder. O quanto a filosofia ela trabalha no cultivo desse espaço interno, no subjetivo, em detrimento desse espaço externo, concreto, material, objetivo. Como que funciona esse diálogo que a filosofia propõe? Sim, para a filosofia, tudo que existe no mundo externo nasce dos problemas internos do homem. Então, se estamos divididos em partidos, em secções, é porque estamos dentro de nós, partidos e seccionados. Não coincidimos com a nossa condição humana, não temos coerência nas coisas que fazemos. Lógico que a paz, a harmonia, a superação dos conflitos se estabelece de dentro para fora, que é aí que o mundo realmente é transformado. As pessoas tendem a achar que as soluções dos problemas estão no mesmo plano em que eles operam. Não acontece assim. Se nós formos pegar, por exemplo, a culpa da miséria, não é falta de bens materiais, é falta de fraternidade, de honestidade do ser humano. A culpa da fome não é de falta de alimento, é de falta de fraternidade, de visão de coletivo do homem. Ou seja, quando nós olhamos, vamos ver que o início de todos os problemas está dentro de nós. Se nós só colocamos medidas paliativas do lado de fora, nós adiamos o conflito, mas não o curamos. Quando a gente cura dentro de nós a guerra, nós não seremos mais agente de guerra nenhuma. E seremos exemplo para que outras pessoas encontrem isso também. Quando um grupo significativo de seres humanos vencerem a guerra dentro de si, provavelmente não haverá mais guerra do lado de fora. Não há como você abafar uma coisa cujo germe ainda está vivo dentro do ser humano. Portanto, se a gente olha os problemas do mundo, é como se a gente estivesse olhando um conjunto de problemas que nós mantemos vivos dentro de nós, porque senão eles não teriam como ser externalizados. Todo o trabalho começa dentro do ser humano, começando por nós mesmos. E dessa forma, qual seria o papel do externo, da realidade objetiva externa? Qual o convite que ela nos faz? Para que ela serve? Se a questão se processa dentro, como olhar para o fora, portanto? Para fora é como se você olhasse para um espelho. De uma certa maneira, você se vê pelo mundo que está à sua volta. Por isso, aquela frase que eu falei ainda há pouco para você, pelas vossas obras os conhecerei. Olha como você está transitando pelo mundo. A passagem tua pelo mundo é de um cisne ou de um hipopótamo? É de um homem que conserva as coisas ou é de um predador? Ou seja, com que espírito você está atravessando a vida? Qual o rastro que você deixou para trás? O mundo à nossa volta testemunha como nós somos internamente. As nossas coisas mal resolvidas, pelo menos de grande parte da maioria. As coisas mal resolvidas que ainda temos dentro de nós. E podemos dizer, bom, ainda bem que a guerra está lá. Mas se nós temos a guerra dentro de nós, o fato dela estar lá é uma circunstância. Em qualquer momento ela pode estar em qualquer lugar.
Nesse momento estourou num ponto, pode estourar em qualquer outro. Se nós procurarmos dentro de nós e acharmos todos os problemas do mundo atual, ou seja, o mundo é egoísta, nós somos egoístas. O mundo é corrupto, eu sou corrupta, me deixo corromper. O mundo é agressivo, eu sou agressiva. Não temos chance, não temos chance. E as circunstâncias de estar longe de nós, o problema, são meramente acidentais. Daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, estarão aqui. Em alguma dimensão, a realidade externa é um convite para autorreflexão. É como se fosse mais ou menos um sonho. É um recado que é dado para a gente. Olha isso, observa, um reflexo, uma via de mão dupla. Sim, para o mundo clássico, uma ilusão, né? Sim. Uma ilusão que vem da palavra ilus, que significa barro. Como se fosse um mundo onde nós moldamos as nossas fantasias, os nossos interesses, né? Nós nos projetamos, ele é como um espelho. Vamos moldando as nossas necessidades, as nossas buscas, e tudo vai aparecendo diante de nós. E vendo fora, você pode reconhecer dentro. Às vezes, procurar dentro de si é muito complicado. A gente tem dificuldade de ver dentro de si próprio o que somos, né? Então, vendo fora, podemos localizar dentro com mais facilidade. E viemos aqui para vencer esses obstáculos e nos colocarmos como um ser humano mais harmonioso, mais consciente, com maior grau de sabedoria. Então, quanto mais nós crescemos, mais o mundo cresce, evidentemente. Por que está acontecendo essa resistência em olhar a vida dessa forma mais bela ou poética, ou como ela se propõe a ser de fato? Olha, eu te recomendo você sair fazendo uma pesquisa de opinião pública na rua, perguntando para as pessoas o que elas mais querem, qual é o seu maior sonho. Se alguém responder justiça, fraternidade, bondade, generosidade, eu te dou um prêmio, porque você foi privilegiado. É mais difícil achar isso do que ganhar na loteria esportiva. Ou seja, as pessoas sempre encontram aquilo que elas estão buscando. E no nosso mundo atual, a busca não é dessas coisas. Então, logicamente, não vão encontrá-las. Nós colocamos toda a nossa potência, o ser humano tem muito poder, colocamos toda a nossa potência a serviço de obter coisas, de obter um conforto cada vez maior, um status cada vez maior, um destaque social cada vez maior, e estamos encontrando essas coisas, estamos brigando por elas. Portanto, é de se esperar que o resultado fosse esse, tendo em vista as sementes que a gente plantou. Isso é uma frase bíblica, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Tendo em vista as sementes que a gente plantou, não poderíamos ter outra colheita senão essa. O dia que a gente começar a encontrar pessoas com essa pergunta, qual é o seu sonho? Ser um ser humano justo, ser um ser humano generoso, ser um ser humano fraterno. Bom, aí com certeza as coisas começam a mudar. Porque nós vamos na direção daquilo que amamos. Falem o que falarem, no fundo nós estamos correndo atrás daquilo que amamos. O que realmente amamos? Pois é. Sim, desculpe. Pode falar. Colocamos todo o nosso poder criativo para construir essa realidade, esse poder gerador ativo que temos de construir realidades a serviço dessa realidade. Isso é importante refletir. Nesse sentido, como que a inserção da filosofia nas escolas, nesse caso, escolas públicas, pode contribuir, atender à necessidade dos jovens por conhecimento na escola? Quer dizer, implantar essa sementinha. Na verdade, a semente já está lá dentro. Seria mais regar essa semente. Como que a inserção da filosofia nas escolas pode contribuir para florescer esse saber? Você sabe que esse exemplo da sementinha que você deu é exatamente a raiz etimológica da palavra educação. Educo, edutes, eduzir, trazer à tona aquilo que está mergulhado dentro do ser humano. Todos nós temos, então, esse ser humano adormecido dentro de nós. Quando nós nos aproximamos do ser humano e mostramos que para encontrar aquilo que ele busca, ele não tem só aquele caminho, tem outros, e que talvez haja buscas mais importantes do que aquela que ele está fazendo, desde cedo você começa a falar sobre a felicidade, sobre o que é a felicidade, sobre o que é a aventura que o jovem tanto ama, qual é a grande aventura. Às vezes um jovem acha que a grande aventura da vida dele é pegar um carro, pisar no acelerador, sair correndo feito um louco. Qual é o ganho disso? Se você quer viver aventura, vai fazer um trabalho social num país pobre da África. Aí estão precisando de aventureiros à beça. Aí é aventura.
Aí é uma coisa válida. Começar a mostrar que a boa ação é aquela que traz algum benefício ao mundo ou a nós mesmos. Começar a direcionar esses ímpetos que os adolescentes e os jovens têm para coisas úteis, para coisas construtivas. Mostrar para eles grandes heróis da história, pessoas que fizeram coisas excepcionais e dizer, olha, você gostaria de ser um ser humano como esse? Em geral, eles se deslumbram diante de grandes homens. Para chegar aí, você tem que passar por esse caminho. Quer almeja os fins, almeja os meios. Para chegar aí, você tem que passar por esse caminho. Ou seja, começarmos a mostrar uma outra dimensão da realidade que eles não veem. Chega um determinado momento que eles percebem que tudo que estão oferecendo para eles é para que eles ganhem dinheiro. E eles começam a chegar à conclusão que dinheiro não é suficiente para fazer eles felizes. Começam a procurar alternativas loucas, às vezes. Caem em drogas, caem em muitas outras situações complexas. Mostrar que há vias muito normais, próprias da natureza, que nos conduz à verdadeira felicidade. Não uma felicidade destrutiva, mas uma felicidade construtiva para nós e para todos que estão à nossa volta. Ensinar o verdadeiro jogo da vida. Eu sempre brinco com os meus alunos que, em relação, por exemplo, aos games, a garotada é apaixonada por games, né? O game ele é tão divertido porque ele copiou a vida. Então, o garotinho, a primeira coisa que ele define é onde que ele quer chegar com aquilo. Mesma coisa nós deveríamos definir qual é o objetivo da nossa vida. Que ser humano queremos ser quando tudo isso acabar? Quero ser uma pessoa mais nobre, mais justa, mais bondosa, mais generosa. Ou seja, a primeira coisa é estabelecer onde você quer chegar. Segundo lugar, tomar as dificuldades como desafios. O menino não gosta de joguinho fácil. Ele gosta de um joguinho que tem desafios que ele superando vai para um outro patamar de perícia, né? Nós também teríamos que enfrentar isso dessa maneira. Usar o tutorial, uma coisa interessante, o menino que às vezes não tem hábito de leitura, quando vem o jogo novo, ele vai lá no tutorial para aprender a jogar rápido. Nós também temos um tutorial de vida, de pessoas que souberam viver bem, e a gente pode começar a partir de onde elas pararam. Também podemos aprender a arte de viver do passado, de viver humanamente bem. Todos esses elementos nós vamos vendo que vão compondo essa nossa saga, que é ser humano, ser feliz, ser realizado. Dá para você explicar isso para os jovens. Nós fazemos isso em Nova Acrópole. Dá para você mostrar para eles o tanto de aventura que tem pela frente, tanto de coisas fantásticas para construir. Ele pode ser um desbravador numa área onde as coisas são reais. É a jornada do herói. Professora, vou fazer um convite aqui. Como que foi a sua história com a filosofia? Como que a filosofia entrou na sua vida? Você poderia compartilhar com a gente? É uma curiosidade, acho que não só minha, mas do grande público aí que te acompanha. Como que aconteceu essa história? Na verdade, quando as pessoas perguntam como a filosofia entrou na minha vida, a sensação que eu tenho é que a única resposta que eu posso dar é que ela sempre esteve. Ela sempre esteve. Na verdade, eu não sabia o que era filosofia, não sabia o nome. Mas eu era criança que perguntava por que tinha as estrelas, o que elas estavam fazendo lá, se elas viam a gente, como a gente via elas. Ou seja, eu tinha muita curiosidade sobre as coisas à minha volta. Na minha adolescência, comecei a me interessar por Machado de Assis, Khalil Gibran. Eram leituras que naquela época estavam disponíveis para mim, e eu percebia que aqueles autores têm algo mais. Com certeza tem. Machado de Assis tem muito de filosofia, e Gibran também. Então eu fui crescendo e só num determinado momento, já na minha juventude, com 24 anos, eu fui perceber que tudo aquilo que eu gostava tinha um nome, filosofia. E me dedico desde essa época a esse trabalho de Nova Acrópole, que é a filosofia aplicada à vida. Conta pra gente o que é a Nova Acrópole, como que ela surge, qual a proposta, o que ela tem para oferecer para as pessoas que podem ter sido tocadas por esse discurso inspirador, que realmente é inspirador. O que é a Nova Acrópole? Sim, na verdade nós nascemos em 1957 na Argentina e hoje estamos em aproximadamente 100 países, mais de 100 sedes no Brasil. Imagine que você observe uma pessoa que fala sobre justiça, está fazendo um discurso sobre justiça. Brilhante, um dos maiores oradores nesse assunto. E quando você o acompanha, segue os seus passos na vida, você vê que ele não é justo em coisa nenhuma. Será que essa pessoa entende realmente alguma coisa de justiça? Alguém que está fazendo um discurso sobre o medo e está ali fazendo aquele discurso brilhante, citando os grandes autores, as referências sobre o assunto, com uma erudição ímpar. E, de repente, entra um rato dentro de sala de aula, ele é o primeiro que entra em pânico. Ele sabe ou não sabe alguma coisa sobre o medo? Então,
houve um jovem, o professor Jorge Ângelo Livraga, que ele observava que o conhecimento era muito pouco prático, sobretudo a própria filosofia, muito pouco prático, gerava um monte de conceitos, gerava uma erudição, mas aquilo não se propunha a melhorar a vida do ser humano, não era vivenciado. Então ele percebe que essa maneira de construir a filosofia como arte de viver humanamente bem estava presente lá na antiguidade, no período clássico. Então ele se propõe a fazer filosofia à maneira clássica. Nós não falamos só de coisa antiga, falamos do dia de hoje, que até podemos fazer uma previsão sobre o dia de amanhã. Nós falamos dos nossos problemas atuais, mas da maneira como falavam os clássicos. Ou seja, esse conhecimento serve para quê? Como eu posso usar esse conhecimento para me tornar um ser humano melhor? E assim vamos passando todos esses ensinamentos da filosofia. Existe uma frase clássica atribuída a Sócrates que diz que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então somos uma escola de filosofia à maneira clássica. Nossas aulas são sempre uma vez por semana, todos estão convidados a conhecer, são 2 horas de aula por semana, normalmente à noite, e temos também palestras em geral todos os sábados, palestras gratuitas, aqueles que queiram debater sobre algum assunto, estamos sempre com as portas abertas. E é um trabalho muito especial, que ele transforma a filosofia em uma arte de viver bem, humanamente bem. E isso é uma diferença na nossa vida radical. Nova Acrópole, ela resgata raízes talvez anteriores, mas orientais, da Índia, da China, Tibete, Egito. Isso traz um ar novo, um ar mais fresco. Uhum. Na verdade, se você considerar que filosofia é amor, é sabedoria, não podemos dizer que uma civilização como o Egito ou como a Índia construíram tudo que construíam sem amar a filosofia, amar a sabedoria. Evidentemente, também amavam. Agora, o que a gente considera no Ocidente é que a filosofia é só aquilo que se faz através da razão, um processo lógico, racional. E esses povos, eles faziam a filosofia mais embasados num processo simbólico, intuitivo. É outra forma de buscar o conhecimento, mas nem por isso menos válida. Haja vista a grandeza das civilizações que eles construíram. Índia, Egito, Grécia, Roma, construíram coisas gigantescas. E essas civilizações mais primitivas usavam puramente a intuição e a visão simbólica e deixam aí marcado nesses seus épicos, nesses seus símbolos, muita sabedoria acumulada. Podemos aprender muito com eles. Portanto, Nova Acrópole não coloca fronteiras para aprender da filosofia. Aprende da filosofia de todo mundo. Onde ela estiver disponível, vamos buscar esse conhecimento. A esperança é um sentimento de uma humanidade adoecida? Ela é um sentimento positivo nesse sentido? O que podemos dizer sobre a esperança? A gente tem que saber separar, porque existem 2 acepções da esperança. Existe a esperança positiva, que nos faz reunir forças, nos faz ter protagonismos e caminhar para o futuro. E existe a esperança, que é sinônimo de a espera de um milagre, que é aquela que nós ficamos paradinhos, esperando que alguma coisa caia do céu. Francis Bacon, que foi um pensador antigo, um filósofo, ele dizia uma coisa muito interessante, que a esperança é um excelente almoço, mas um péssimo jantar. Você entende o que é isso? Na juventude da nossa vida, lá na adolescência, que é a hora do almoço, você pode estar esperando. Mas na hora do jantar, que é na tua maturidade, você já tem que ter conquistado alguma coisa. Não pode estar esperando até essa hora, até esse momento da sua vida. Você já tem que ter corrido atrás e conquistado alguma coisa. Portanto, a esperança é a luz no final do túnel. Ela só serve para quem quer atravessar o túnel. E não ficar parado dentro do túnel esperando que a luz venha até você. Então, não confundir esperança com uma coisa passiva, com a espera de um milagre. Isso não funciona. Esperança é aquilo que nos dá garra, nos dá saga, nos dá sonho para avançarmos em direção a essa luz, que vai nos fazer sair do túnel, vai nos levar para outra realidade muito mais luminosa. Ou seja, somos agentes ativos na transformação do mundo que queremos viver. Isso eu vejo muito individualmente, como psiquiatra e terapeuta, tanto que eu não uso a palavra paciente pela própria conotação de uma posição hierarquicamente assimétrica e que coloca a pessoa esperando receber do outro, de trazer a autonomia, a apropriação do outro sobre ele mesmo e a realidade que o cerca. Professora Lúcia, estamos chegando aqui, terminando, infelizmente, a 1 hora só, daria vontade de ficar conversando muito mais tempo.
Queria agradecer muito a sua participação, aceitar o convite. É realmente uma oportunidade ímpar para nós, para mim, para os ouvintes, para quem está acompanhando. E queria saber se você tem uma mensagem final para nós, uma pérola aí de sabedoria, de iluminação, para a gente se despedir com essa mensagem. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Lembrar que Natal é símbolo de nascimento. É uma boa oportunidade para que nasça algo melhor, mais puro em nós. E também desejar que vocês façam metas no ano novo. Planejem serem melhores, não planejem só ter, planejem ser também. Planejam ser mais justos, mais fraternos, mais íntegros. Planejam isso. É muito justo que entre um Réveillon e outro a gente tenha caminhado. E no Réveillon de 2024 você olhe para trás e diga: eu não sou mais o mesmo ser humano. Significa que a vida não está passando em vão. Que vocês possam fazer um bom planejamento no terreno do ser e que usem o tempo do ano novo para ir polindo essas arestas e crescendo como seres humanos. Que vocês cheguem ao outro Réveillon maiores do que estão nesse. Seres humanos mais completos. Que aí sim a humanidade tem mais esperança.